força, né? Esse dente e tal ali. E as meninas insistem dentro de vocês, eu achei maravilhoso isso que ela falou. Deus, né? E, então deu maior força assim, naquela hora que ele entrou tudo. Depois ele foi com elas e ele falou que não desse a medalha também para as duas, né? O meu ano um bocado cansado, com as 82 primaveras no corpo, e nos pertence, mas no corpo não pertence. Então vamos ao trabalho. Sintonizem com o princípio. Através do templo da consciência, conversem com Deus. O ser infinito e eterno, Espírito e verdade, essência divina primeiro. O Senhor das infinitas galáxias e humanidades, mais onipresente e local sempre. Conversem com Deus através do templo da consciência. Quem receber, deixe vir. É só salvação. Graças a Deus, Mestre, que o Pai Divino nos ama sempre e nos abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Está tudo divinamente divino. Sem pleonasmo. Divino. Pois cada um entende o divino como pode. Falem outros videntes também. Graças a Deus, Mestre, o foco infinito e eterno, onipresente, local sempre. Dentro das comunidades crísticas, o triângulo sagrado divino, o Senhor Jesus e Jeová tornam-se numa só unidade. Graças a Deus, à frente do triângulo sagrado, a balança da justiça divina, as tábuas da lei, em fogo divino. Vejo, Mestre, esse boletim estranho em luz divina, o próprio Pai divino falando aos filhos da carne e fora da carne. O Senhor em várias personalidades, participando com outros Cristos em sistemas planetários, galáxia e metagaláxia. É um espetáculo divino, Mestre. Graças a Deus, aqui no planeta, o Senhor em várias personalidades, falando a milhões e mais de trabalhadores da carne e fora da carne, foram trazidos aí os bilhões de espíritos carentes, sofredores. A maioria dos clérigos estão lá fora, isolados, papas, pastores, cardeais, freiras e outros. Graças a Deus, aqui ao ré do chão, as legiões de pretos velhos, índios e caboclos trabalham intensamente. Aí o lado do Senhor, o Espírito da verdade, Jeová, graças a Deus. Graças a Deus, Mestre, eu posso ver o Pai Divino total se desprender aqueles blocos gloriosos que vai emanando infinitamente. Emanando e tudo tremendo. E o Senhor é o farol divino, que é o Evangelho eterno, que vai mostrando os 10 mandamentos da lei de Deus. Graças a Deus, Mestre. O ambiente está divino, brilhantíssimo. Na hora em que o Senhor deu início, você fez ligando o Senhor a Ele, aí eu creio, é o próprio princípio. Os demais. E dessa emanação de luz que parte de lá, que chega até aqui, pude ver a sua descida como cavaleiro branco do Apocalipse. O Senhor traz nas mãos, seu Mestre, o Evangelho eterno e as tábuas da lei. Ficam enormes no ambiente. A balança da justiça divina também aparece. Pude ver os trabalhadores todos já em trabalho, Mestre. A grande mãe, João Evangelista, a Maria Madalena, que hoje assim, com um trabalho assim, grande de distribuição de folhetos, eu pude ver em várias faixas, para adultos encarnados,
desencarnados de Consuele. Consuele. Vamos. Você já veio aqui? Falou comigo? Tem menino, o que tem agora? Não sei o que queria fazer. Tem um problema em ocasião. O meu problema é uma vez eu já estive aqui, já falei ciúme. Posso uma coisa dessa? Mas eu ciúme doido, esse ciúme assim, tudo doentio, eu não sei como resolver isso. E não sou apaixonada pelo meu marido, não é aquela paixão, sabe? É um ciúme que eu não sei explicar. Você é ciumenta? Demais, o meu marido é um cara roeiro, não é um cara fiel a mim. Sei que ele não existe para mulher, tenho certeza, eu não sei. Espera um pouquinho. Primeiro eu quero falar a você que essa roupa preta não é a cor preta de alguém, não. Isso é sagrado. Mas essa roupa preta, essa tinta é refratária. Tá bem? Não deixe irradiar bem de dentro para fora, receber de fora para dentro, tudo isso. Pega, não, muda, tira isso. Livreto. Escreva o nome dela aí. Esse nome é italiano? Não é preciso rezar muito, é merecer bem. Há uma diferença muito grande entre rezar muito e merecer bem. E toda oração que eu escrevi sempre, o Pai Nosso que vocês andam rezando e que Roma adulterou até não querer mais, que se Jesus dissesse aquilo só provava que não conhecia a doutrina. Pai Nosso é um monte de absurdos, doutrinariamente falando. Então foi o que meus discípulos de João Batista é que foram dizer a Jesus: ensina-nos a orar como João ensinou ante aos seus discípulos. O Pai Nosso verdadeiro nasceu de mim na boca de Jesus. Está bem? E lá no Vaticano, numa redoma de vidro fora de qualquer dos outros 253 livros do Novo Testamento, 253 pessoas escreveram sobre mim, João Batista e Jesus. Não 4 isso que vocês pensam. E numa redoma de vidro tem um livro em pergaline, que já está velho com quase 2.000 anos, amarelinho assim mais ou menos, que se chama o Santo Evangelho de São João Batista, que os meus discípulos escreveram. Saia aquilo pelo mundo para vocês verem o que é que Jesus e eu fizemos de fato. Porque Roma acabou adulterando um mundo de coisas, está bem? Mas né, no século passado, como Kardec, deixei as preces espíritas. Agora vim entregar o divinismo, a Bíblia final, e estou deixando essas orações. Todas elas começam absolutamente com Deus. Você, mulher, faça das orações da Maria Madalena as suas orações. Não precisa rezar muito nem mais, você é mulher. Tá bem? Escreva aí, lembre-se. E quem fizer por merecer, você é mulher. Enquanto o corpo dormir, tem trabalho no mundo espiritual nas falanges delas. São enormes. Tá bem? Lembre sempre disso, das orações da Maria Maior, Madalena, e na hora de deitar, trabalho nas legiões delas como mulher que você é. Porque aos homens é melhor que leia oração de Bezerra, tá? Que cabe mais certo por causa dos trabalhos de espíritos com teores masculinos ainda por aí afora. O problema é esse. Deixa eu ver aqui. Eu falei bonito para você quando você veio aqui, não falei? Devia lembrar. Dá esse chá aqui com fosfosol. Tem um chá aqui que cura até a unha engravada. E se o fulano acertar na loteria, pode ir que eles
vocês pagam. Agora, se não acertar, não vai, vocês escandalizam. O caso é esse. Viu? Escreva aqui. Esse fichar é bom para muita coisa, inclusive para a memorização. Tá bem? Mas você se ligue muito bem a Maria Maior e Madalena e para com esse negócio dessa coisa que você está dizendo. Agora, divinismo é uma coisa, humanismo é outra coisa. Aqui marca também você como aquela moça que foi embora já, que ela tem muito o que fazer aí. Viu? Escreve para ele aí. Eu trabalhava no plano espiritual, depois que nasceu nosso pequeno, uma parada. Olha aqui, escreva o nome dele aí direitinho e procure sem falta orar para os outros, no meio dos outros, pelo menos a fim de merecer graças divinas, viu, filho? Lembra bem, pode escrever aí, saber é uma coisa, produzir é outra coisa. É que nem quem está falando de comida e pode morrer de fome num lugar qualquer que não tem o que comer aí. Se roupa fosse só teoria ou retórica, todo mundo aqui estava pelado. É ou não é? É esse que é o caso. Então transformemos a teoria e a retórica em prática, tá bom? Aqui marca bem, mas que você está parado. Isso não é bom. Bem, está bem de saúde? Eu estou Bem. Eu com uma condição de diabetes. A segunda parte que falou. Tem uma ideia muito. Saber é uma coisa e produzir é outra. Trate de produzir. Caso contrário, ao desencarnar, vai achar zero. E para a menina, pôs o nome aí, Divino. Menina, Enche-se de doces, brigadeiros, marechais, almirantes, tudo aquela bolaiada desgraçada. Vai fazer um exame qualquer aí de sangue, dá açúcar no sangue, então lá vem um mediqueto. Ou é diabetes ou é paradiabetes. E lá vai, e se eu quiser fazer, alguém ter diabetes, eu faço. Se eu quiser fazer sofrer do coração, eu faço. Se eu quiser fazer sofrer do pulmão, eu faço. Eu só dou o remédio para aquilo de mal que a pessoa não tem e eu dou uma dose exagerada por cima, eu produzo doença. Isso é que se chama destrose ou iatrogenia em medicina. É produzir a ordem inversa. Essa criança não é diabética. Você evite a doçaiada porcariada, tudo isso está escrito aí, e dê isso aqui na dosagem certa e para de dar de amnésia, insulina, coisa que eu falo lá. Tá? Há quanto tempo toma a insulina de amnésia ou outra? Como? Mas oração é por mim de Jesus, nós dois. Tá bem? O caso é esse. Aqui marca muito bonito o trabalho, viu, filha? Escreve aí para ela. Mas escreva assim, hein? Sempre que puder, faça da oração da Maria da Maria Madalena, você que é mulher, e lembra de trabalho fora do corpo. Faça questão, o quanto puder sempre, de orar para os outros no meio dos outros, seja na sua casa ou seja onde for. Mas que haja outros no meio das orações, tá bem? Fazer da oração, do apego a Deus, tudo um serviço de sociologia. Olha lá, você está na frente de quem entregou a lei de Deus, eu, Moisés, tá bom? 3 mandamentos é para com Deus, 7 mandamentos é para com o próximo. Mais da metade dos mandamentos é para com o próximo, não é? Esse é que é o negócio. Então é não esquecer isso, aqui marca bonito, mas trabalhe um pouco mais. Temas de livro, maiores e menores. E de boletins de 4 páginas, olha, ó. Sabe quando, para estratificar o Evangelho Eterno, sabe quantos boletins de 4 páginas eu escrevi? Esse aqui não é o último, tem o de 8, vocês devem ter ganho. Sabe quanto eu escrevi? Mais de 2.430 títulos de boletim de 4 páginas, tá bom? Pegue disso aí, leve, distribua, faça tudo bonito, aqui marca grande. Olha, se você confiar em Deus e vive,
e aprender a bem ser criança, você vai fazer coisa muito grande. Eu leio para e não votar. Olha, você ligue-se muito, você que é mulher, a Maria Maior e a Maria Madalena, também são mulheres, espíritos de alto nível, não é? E depois você leia também a oração do Preto Velho, põe Grobotá, põe quem você quiser. Mas ligue-se bem, primeiro Deus, não é? Depois, sabe o que é depois? Não, senhora. Jesus não está mais no governo planetário. Nos capítulos 12 e 19 do Apocalipse está escrito assim: um semelhante ao Filho do Homem vos conduzirá com vara de ferro e ele é cheio de galardões. Escreva isso aí para ela procurar no Novo Testamento, do Apocalipse. Eu tinha de restaurar tudo, entreguei o Espiritismo, entregar o Divinismo e o Evangelho Eterno e assumir a direção planetária faz tempo. Agora, oxalá eu, isso a gente era antes. Quem entregou a lei de Deus e o primeiro Pentecostes e o batismo de dons fui eu, Moisés. E aí? Nós dois fizemos tudo. Vocês têm 12 grandes Bíblias na humanidade, diferentes raças, povos e nações. Eu vim entregar a 10ª, mas todos passaram, vieram por mim e Jesus nós. Tá bem? Então quando for para oxalá, está tudo na mesma. É esse negócio. Toda a humanidade planetária, de infinitas galáxias humanitárias, tem Cristo planetário e outros. E aí? Tá bem? Agora lembra bem, escreva para ela aí, como mulher que você é, jamais esqueça da oração da Maria Maior e da Maria Madalena. Tá bem? Você desenvolveu? Não cheguei a desenvolver. Mas você deve sentir influência do Espírito. Sinto vontade, inclusive, muita vontade de trabalhar, mas eu não encontrei ainda. Mas você nunca foi sacudida por Espírito? Aqui marca a passividade mediúnica. Eu estava trabalhando faz mais ou menos um mês, né? Mas trabalhando como? Na parte, como é que fala? Assistencial. Filha, Assim, você ainda vai desenvolver incorporação e aqui tem uma marca que pode dar até uma boa vidência. Tá bom? Escreva aí para ela, ligue-se muito às Marias. Escreva aí embaixo. Quando ler a oração da Maria Madalena, peça para ela ver se desenvolve em você um bom grau de evidência, tá? Aquela outra moça que veio aqui, tá? Aí tem marca muito boa, viu? E, no entanto, Jesus já deu os meus na Bíblia, tá bem? Você me marque aí para ela, porque aqui marca grande, só que ela está vagabundona, hein? Não está pitando certo aí. Precisa apitar certo. Quero o livreto dela na mão. Não quero isso. Outro, então? Não, quero os 4 itens. Menina, você vai ver isso aqui no livreto, viu? Você vai ver esses 4 itens. Deus, Espírito, Filho, Perispírito e matéria. O quê? Você pensou que não estava. Filha, leia esses 4 itens, põe uma interrogação lá embaixo. Sem falta, para você saber de origem de Deus, uma centelha divina, com virtudes divinas e potencial para desabrochar. Agora nada escreva, hein? Jamais na vida te esqueça de orar para os outros no meio dos outros, a fim de merecer graça divina. Vai no mínimo orar para os outros no meio dos outros. Tá? Aqui, nas 3 marca grande. Vocês querem saber de uma coisa, negrinhas queridas? Tem muito branco sobre a terra, encarnado e desencarnado, que não tem as marcas que vocês têm ainda. Porque não é cor, não, fronteira, bandeira, que manda, não. É o espírito, cada um que é. Cada um tem sua idade, tem seu karma, tem seu programa de encarnação. Então entra nisso, mas olha, no mínimo
vai rezar para os outros nem dos outros, hein? O cismo de tudo. Qualquer mocó para 33 os anos de Cristo. Eu, João Batista, vivi 35 anos e quase meio, e Jesus 36 e mais um pouquinho. Tá bem? Então agora, os calendários do mundo, a ONU, tudo proclama. A era cristã começou 4 anos antes. Tá bem? Agora é o Papa, nas festas juninas, Páscoa, Natal, que diz, nas datas, tudo errado. Tudo errado. Eu, João Batista, fui para cima de 35 e mais alguma coisinha, e Jesus sempre 1 ano e meio mais do que eu. Tá bem? Mais ou menos. Tem 3 anos, 7 meses e dias de diferença do meu nascimento de João Batista e de Jesus até agora. Tá bem? Bem, agora deixa os nossos anos aí de lado e fala, você já falou comigo antes, da coisa no sistema glandular e vira doença. Tá? Agora aí tem oração da pessoa que está aqui perante as outras. Se você pensar bem nestas pessoas todas, estas pessoas todas neste momento não estão pensando em você, você ganha de um para tudo isso, não ganha? Olha a importância de orar para os outros, meio dos outros, com carinho, com estima. Oi, filha, participando de tudo, tá bem? Aí tem marca boa, só que por enquanto você não é nem nada. Você acha, vê se acha a nota de 10 mil cruzeiros na rua e reparte 50% comigo. Nós estamos precisando de dinheiro para dar livreto para todo mundo. Filha, a primeira condição de um filho de Deus para ser útil aos outros começa a viver os mandamentos da lei, não é? E você está na frente de quem entregou a lei, Moisés, está bem? Eu tenho 6 nomes nessa Bíblia, fora as outras, eu e Jesus, tá bom? A humanidade tem 12 grandes Bíblias de diferentes continentes, raças, povos e nações. Todas vieram por mim e Jesus, tá bem? Você tem uma Bíblia em casa? Não deixe de ter, eu tenho 6 nomes lá. Me chamei Enoque antes do dilúvio, Moisés, Elias, Ezequiel e João Batista. E eu não fui, sou o anjo relator do Apocalipse reencarnado. Tinha de restaurar tudo, não é? Jesus não deixou dito, quando ele e Elias vier de novo, restaurará todas as coisas, não está dito? Não leu? Então vai ler. Eu entreguei Espiritismo e agora o Divinismo, a Bíblia final. Você está ganhando a isso tudo. Isso aqui é outro amor aqui. Escreve para ela aquilo que escreveu para as outras aí. Faça da oração da Maria, lembra de trabalho fora do corpo enquanto o corpo dorme, nas legiões delas, viu? E no mínimo orar para os outros no meio dos outros. Tá bem? Porque aqui marca bastante grande em muita coisa. Cada um de nós não é uma centelha emanada de Deus, completamente distinto. Somos irmãos por parte de Deus, mas distintos entre nós. Agora, a finalidade sagrada de cada filho de Deus é o retorno ao Deus de Espírito e verdade, não é? Faça ela ler esses 4 itens que eu vim entregar. Se você tirar esses 4 itens, esta Bíblia final que Deus promete no Apocalipse, que eu vim me entregar, esta Bíblia deixa de ser. Tá bom? Olha bem esses 4 itens. Para você saber sua origem, quem você é e para onde marcha. Tá bem? Agora, como mulher que é, me disse muito as legiões da Maria Maior, a Maria Madalena, hoje é engraçado. Eu só quero ver a hora que vai vir gente com marca no PT. No livro de Jó, na Bíblia, nos livros antigos, hein? Porque anda muito adultério na Bíblia. A besta romana adulterou muita coisa, e os protestantes mais adulterações ainda. Então são 7 tipos de mãos, 6 específicas, uma genérica. 5 linhas principais, 7 sinais móveis, 7 fixos, os montes e os detalhes, tá bom? A mão, você vê, filha, para documento não vai estar com papilas digitais? Não tem uma igual a outra sobre a tela, né? E na mão inteira tem? Menos ainda, não? Escuta,
Isso aqui é lugar de mosquito de amoração só. Não sei aí os governos e outras coisas. Por mim, Jesus, tá bom? Agora, no século passado, eu e Kardec é que entreguei o Espiritismo. Eu, Kardec, não pintei mesmo, eu entreguei o Espiritismo, a codificação, tá bom? Era só cortar. Nesta encarnação, eu pintei muitos quadros a óleo e lapiseira, o japonês. Mas pintar mesmo eu deixei de pintar, porque igual, lá disseram que eu pintei mesa de branco. Se agora começar a pintar mesa de tudo quanto é cor, o que é que vão dizer? Que eu plantei uma mesaria no mundo. Filho, você neste momento é de nada em doutrina. Se quem nada faz tem marca de vazio, gosta vácuo espiritual, esse aqui tem vacuão, postão. Olha, cadê o livreto dele? Escreva. Faça da oração do Bezerra de Menezes sua oração para todos os efeitos. Vá, no mínimo, orar sempre para os outros no meio dos outros, a fim de merecer graças divinas. Na hora de deitar, lembre-se de trabalho fora do corpo, como os médicos espirituais. Deve procurar merecer isso. Mas se você não for, no mínimo, orar para os outros no meio dos outros, também esses trabalhadores médicos e tudo, enfermeiros, vão te largar. Nas iniciações antigas tinham item, dos 7 itens fundamentais tinham item. Aquele que largar a mão do seu irmão que está atrás, ele terá a sua mão largada por aquele que lhe está na frente. É uma cadeia, entende? Aí tem marcas boas e grandes, mas tudo parado, tudo enferrujado. Vai no mínimo orar para os outros no meio dos outros, que muita coisa vai mudar na sua vida, tá? Na hora de deitar, lembrar bem de Deus e dos médicos e de trabalho fora do corpo. Estude, leia. Quantos anos, você já ouviu falar no Bezerra? Já. Quando eu perguntava... Escuta, quantos anos faz que eu escrevi a oração do Bezerra? 60 já. Tá bom? Eu estou... médico, né? Hã? É médico cearense, cabeça chata, desencarnou em 1900. Só que tem uma coisa. Quando eu fui Moisés, eu tive pai e mãe, não fui filho da cestinha, né? Dá para entender. O senhor não foi jogado no rio? Fechado? Não, não jogaram no rio, fizeram numa cestinha. Se jogasse no rio, eu comia afogado. Eu fui filho da Nefertiti, da Termutes. A casa faraônica ia deixar uma princesa egípcia casar com um judeu escravo, ele era rabino, mas esse judeu, que foi o meu pai, o amor da princesa, ele veio a ser mais tarde um grande profeta hebreu. Quando eu e Jesus estivemos no mundo, ele foi o Lucas, o médico, que não acompanhou eu e Jesus. Porque vocês sabem que eu e Jesus, nos meios de nazireus e essênios, nós aprendemos toda a medicina do tempo. Então nós dissemos ao Lucas, o médico, faça o seu serviço médico, porque nós não precisávamos de um médico conosco. O problema é esse. Então ele foi um grande profeta hebreu, depois de ser pai de Moisés, meu pai. Depois ele foi o Lucas, quando eu e Jesus. Você não vê, na Idade Média, tiveram o Da Vinci e o outro lá, como é? O Michelangelo. Um foi ele. E reencarnou no Brasil, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E faz 60 anos já que eu escrevi a oração do Bezerra. Uma coisa que eu perguntava. Até hoje não... Como é que uma barca pode... O Noel fez, pode comer tantos bichos? Não, senhor, não teve nada de tantos bichos. Cada um casal e cada um. Não, senhor. Foram só as coisinhas domésticas. Você tinha camelo, elefante. Era só o que faltava. E outra coisa, filho. Outra coisa, lembrem bem. No Extremo Oriente nunca
nunca houve história de dilúvio, não foi universal, foi parcial. Separou da África aqui e separou da Europa lá, no Atlântico Norte. Tá bem? A América é a Atlântida redescoberta. Lá no Extremo Oriente nunca houve dilúvio de água nenhum. Tá bem? Agora, você lembrou uma coisa séria no Brasil deste nosso tempo. Você sabe o que aconteceu? Você é brasileiro? Você está contente com os governos e tudo? Em parte. Todo mundo é em parte. Procurando fazer o melhor, mas esse melhor muita gente cai do cavalo. Bom, então você veja por que acontecem coisas no Brasil. O conto. Porque aquele que foi Noé, quando eu fui Moisés, reencarnou, foi meu sogro, gente. Tá bem? Tá? E ele desencarnou, era médico e grande vidente, e desencarnou faz quanto? 7, 8 anos? Por aí? Deixa eu esclarecer uma coisa que está tudo. Tá? O quê? Da marca. Não, olha aqui. Foram os animais mais caseiros, íntimos, necessários. Agora, aquela animalada, naquele tempo, fazia aquilo que nós também fazemos. Eles cagavam. Já pensou isso que está pensando? Era um pouco. Não, peraí. Chegou uma hora que o Noé disse, Deus, o que eu faço? Então Deus disse, Noé, joga na água. Diz que por isso é que mais tarde descobriram o Brasil. Eu não apoio nada disso. Agora, como os brasileiros, eu estou muito desagradado. Agora, como o Brasil, não. Porque aquilo que é por Deus na Terra, o planeta tem defeitos. Terremotos, maremotos, tufões, tudo uma porção de coisas, animais daninhos, seca demais, chuva demais, tudo isso. O planeta é carunchado, porque a humanidade é mais carunchada ainda. Tá bem? Agora, eu vim entregar o Evangelho eterno prometido por Deus no Apocalipse, para que este país chegue a ser coração do mundo, pátria do Evangelho e coração do mundo. Mas do eterno que eu vim entregar agora, e não aquele que eu e Jesus deixamos há 2000 anos, tá bem? Porque a besta romana, fundada em 313, quando fez a Vulgata entre 380 e 410, adulterou profundamente textos do Novo Testamento. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, tudo isso vai ser, nem que seja ferro e fogo por Deus. Tá bem? Leia tudo isso que você vai entender tudo, tá? Mas olha aqui, procura um ambiente que vai depressa correndo trabalhar. Como eu não deixou? É Isabel que está dizendo. Por essa tinta aí é retratária, não deixa irradiar bem de dentro para fora, para receber de fora para dentro. Essa tinta não ajuda, essa cor. Já veio aqui? Nunca veio aqui? Não, se você veio hoje, nunca acabou. Eu não é. O que é que você quer de Deus? Eu estava sentindo lá no peito, nas costas, aí eu fui no médico e suspeitou, ele pegou Tinha o quê? Ele suspeitou, comecei a pegar um. Como é que se chama esse bicho que você teve? Ele suspeitou, ele disse. E é o quê? Pneumonia. Ah, agora você falou certo. Pneumonia. Tinha falado pneumonia. É, de vez em quando a gente fala errado, escreve certo. A palavra. Olha, filho, eu escrevi muitas centenas de livros, 2000 e tantos boletins e 4 folhas praticando o Evangelho Eterno. Escrevi em poesia doutrinária a quantidade que dá para imprimir uns 3 livros no mínimo. Fui crítico literário de doutrina, fundei jornalizinho doutrinário na indústria e tal e outras coisas, e eu nunca disse a alguém que eu sei português. E depois, ainda por cima, um dia eu perguntei para um português se ele gostava de português, e ele falou, seu Pulgão, eu prefiro as portuguesas. E eu não falei mais nada para ele. Dá contra pneumonia, bronquite, asma. Não, é a mesma coisa. Toma esse fortificante Saratuba. Aqui não marca que é bom para você ser doente, filho.
Eu quero saber é o que você é em doutrina, porque aqui marca bem, até este momento, tudo foi vindo numa ótima linha. Espíritos, Não, você vai aprender verdade divina. Tá bem? Tá certo? Porque aqui marca bonito. Você vai aprender verdade divina. Tá? Marca bem. Tem coisa bonita para fazer, mas você tem que ver. Ele é homem, você escreva aí. Ligue-se muito à oração do Bezerra. Pense bem em Deus, nos médicos espirituais. Lembrando que enquanto o corpo dormir, terá trabalho fora do corpo, com eles, os espíritos, médicos, essa coisa toda, viu, filho? E acentue bem para ele, no mínimo, vá orar para os outros, no meio dos outros, sem falta, hein? Para merecer graças divinas, tá? Oi, filho? Daquele jeitão. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu fiz uma bomba lá, eu sei que tá bom. Mas eu não recomendo ninguém fazer certas coisas que eu faço. Aqui marca bem, viu, filho? Você tem muita coisa doutrinária a fazer, escreva. Querendo será um bom apóstolo da verdade, não ter religiosismos fabricados por homens, tá bem? Que quem inventou o catolicismo foi o imperador romano em 313. Adulterou que Deus entregou por mim Moisés, os profetas e Jesus. Esse é o negócio. Você tem coisa bonita para fazer, mas tem que conhecer o que é de Deus. Tá? Pode sentar aí. Agora quando é travesti, como é que vai fazer? Mestiçaram um elefante com minhoca e deu ele nhoca. Se misturar, travesti com o quê, dá o quê? Você já veio aqui? Primeira vez? Fala o que é de Deus, filhotinho. Filha, você vai levar livreto para todo mundo, tá? Põe o nome dela aí e que se faça a leitura das orações da Maria Maior, Maria Madalena, para imprimir isso aí, tudo está escrito aí. Aí, filha. Siga estas instruções. Agora, embaixo escreva o nome dela inteirinho aí. E, no mínimo, procure uma boa sessão, vá orar para os outros, no meio dos outros, para merecer graça divina, tá bem? Porque quem não dá, não recebe. Você gosta da oração que eu deixei quando fui Francisco de Assis? Que, entre outras coisas, ensina que é dando que você recebe? Pois é, agora enchi tudo de orações, eu sempre enchi todo mundo de oração, sempre que encarnei no Extremo Oriente, Médio Oriente, em toda parte, enchi tudo de orações. O que é que você pratica? Você reza. Leia o terceiro mandamento da lei bem alto. Leia lá o terceiro mandamento da lei. Leia lá. Não enxergo Deus. Não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quem reza e diz que faz nada, está tomando em vão o nome de Deus, não está? Porque oração é crença. O simples fato de pensar em Deus com respeito é oração, gente. O simples fato de pensar em Deus com respeito. Porque quem pensa em Deus com respeito verdadeiro, deve procurar viver os 10 mandamentos da lei que escolheu Moisés que entreguei. Tá bom? Aqui marca bonito. Hoje, até este momento, só passou gente aqui com marcas bonitas. Uns um pouquinho mais, outro um pouquinho menos, mas até este momento, todo mundo com marcas muito boas. Agora tudo parado aí, ferrujando.
Ela que se ligue a Maria Maior pelas orações, leva mais livreto para mais gente da sua casa. Pega aí, entrega. Não precisa escrever nome, entrega. Espera um pouco. Rosana, sem instrução doutrinária e sem oração. Tá bom? Então é sempre quem vem à minha frente. Diz o que você quer de Deus para você. Vai viver os 10 mandamentos da lei de Deus para não prejudicar o próximo. Porque Deus não precisa de nossa ajuda em nada. Deus precisa de soldados, trabalhadores, não de advogados. Então a primeira condição de quem reencarna, qualquer filho de Deus, na carne ou fora da carne, são os 10 mandamentos da lei de Deus. Fora da lei de Deus ninguém consegue ser, nem menos um pouquinho decente, não é verdade? Quem pratica contrariamente à lei é decente? Claro que não é. Tá bem? Você já leu alguma coisa de doutrina? Ok. Eu me interesso muito pelo lado espiritual e hoje eu estou entendendo o que é essa doutrina. Anos atrás, mais, eu preciso lembrar que estou com 82, não é? Eu não nasci com 82. Eu nasci no marco zero, como todo mundo. Que as palavras caridade e esmola insultam quem precisa de alguma coisa. Eu escrevi assim: façamos solidariedade e bondade. Solidariedade e bondade, não esmola ou caridade. Este é o grande problema. E recebi carta de desaforos. Gente me escreveu desaforado, dizendo: é como o fundador da parapsicologia, aquele fulano lá na Inglaterra, nos Estados Unidos. Eu mandei para ele coisas minhas fortes, e ele mandou: como é senhor Polidoro que está ensinando segredos para quem não merece. Essa gente vai aprender coisas e fazer tudo errado e errado. Há 2000 anos eu e Jesus proclamamos tudo no meio da rua e nas praças. Fomos assassinados. Jesus diz: o que eu vos digo na câmara, em casa, no quarto, proclamai-o dos telhados. 2000 anos depois, o fulano diz para eu não ensinar as verdades, que o profeta Elias vinha entregar a Bíblia, afinal, deixar de falar a verdade. Tem cabimento? Filho, aqui marca 4 vidas de Hermes, e a minha última vida se chamou Hermes Trismegisto, 3 vezes sábio no Egito. Eu é que deixei o fundador do esoterismo dizer aquilo: procura, te encontra, te realiza. Tá bom? Você é um espírito muito velho, bem marcado, mas precisa muito se conscientizar de uma coisa. Cadê aqui? Aqui. Filho, nunca deixe de ler e meditar nisso. Houve uma interrogação aqui embaixo. É uma centelha emanada do princípio com todas as virtudes divinas em potencial. Você vai ler isso aí, daquele jeito, tá? Nós já éramos Deus em Deus antes de serem emanados como centelha, né? Perfectíveis, com virtudes divinas a desabrochar, um Deus interno a desabrochar. Tá bem? Lembra isso. Mas no seu caso, lide muito com os médicos, tá bom? E escreva aí para ele: orar para os outros no meio dos outros lhe é tarefa sagrada. Porque você servindo médicos, enfermeiros, fora da carne, na carne, terá recompensa de Deus, não é? Tá bem? Pega aí. Escreva para ela aí, só. Fazer da oração da Maria Madalena, está aí, suas orações. Procurar uma sessão espírita bem cristã. Orar para os outros no meio dos outros sem falta, a fim de merecer graça divina. Agora vamos fazer uma coisa. Ela vai tomar este chá e em vez... Pode deixar... Não, tira o fosfosol. Escreva o nome.
Tome este chá pelos dias que quiser. Oi, filha. Mas, na hora de tomar, pense bem na Maria Maior e na Maria Madalena. Pedindo ajuda. Escreva, bom, seu caso é espiritual. Escreva, não é doença. Agora, minha gente, ainda no livreto dela, escreva aquilo, não é? Está escrito, minha gente, vamos pedir a Deus para afastar o espírito de lá, que está influindo lá. Vamos falar quem quiser. Com a graça de Deus, mestre, já havia batido duplo aí, o senhor interferiu divinamente, houve os trabalhadores pretizados foram lá no Nero, bem próximo, eles estão trazendo aí ela aí, e eu vejo um grande trabalho posteriormente fora do corpo à noite. Agora eu vejo os médicos, ele interferindo também, fora do corpo, já no ambiente. Olha, você fala para ela, para não andar tomando comprimidos para dormir uma coisa e outra, viu? Ela está tomando remédios. Bem, escreva aí. Seu caso não é de medicações para o sistema nervoso, nem para dormir, nem coisa alguma. Seu caso é mediúnico e espiritual. Se a necessidade não obrigasse, nem o sapo curaria. Entre outras coisas, antes que eu encarnasse, foi dito assim: filho Elias, faça com que venha assim à procura de doutrina, que é por doutrina que você vai ao mundo, não outra coisa. Tanto que eu vim entregar a Bíblia final. Faça com que venha assim. Prepare-se para isso. Tá bem? Então você vê. Eu estou com 82 anos, faz mais de 60 que eu fico receitando tudo isso que eu faço. Também psicometria, tudo isso. Agora ficou dito assim: lembra-te bem, filho Elias, quem tiver de ir a você do mundo, eu, o Senhor, enviarei. E Deus, para enviar muita gente a mim, Ele dá pontapé em alguns lugares, na canela, por exemplo, e outros lugares, puxa a orelha, e outras coisas. Porque tem gente que se uma dor não sacudir, uma necessidade e tal, não se move. Deitar, leia a oração do Bezerra de Menezes, pense em Deus e nesses 3 médicos, lembrando de trabalho fora do uma coisa e outra para chamar, curar gente de loucura, de doença, de tudo. E agora? Essa humanidade o que é? É diferente? E aí? Viram bem o que está grudado nele lá? Se ele ficar do jeito que esse espírito ele vai ficar um revoltado contra Deus e contra tudo. Pega o livro de orações aí, onde está. Vai lá dentro. Vai você, filha, lá dentro com ela. E escreve que você e o seu marido estão pedindo a Deus pela filha. Tá? Comunidade dela, rua, endereço, tudinho. Tá? Então troca o nome de Maluf para Benu. Oi, Benu. Ele já faz 3 meses que tinha hemorroida, aí tem uma pomada, sarou, mas ele continua com sangramento. Hemorroida não sara com pomada, não adianta vir com paliativo. É, a esquerda. Aí ele continua com sangramento. Outra coisa errada, você que é enfermeiro. Se a hemorroida não tiver interna, externa não é que faz mal. Tá bem? Saber ler e escrever também. Tá? Ele também pediu
um livro de orações. Tá? Em instrução, como o Espírito, o livro, é um grande amigo que repete sempre e não se queixa nunca. Agora, aqueles livros, por exemplo, do Pedro Malassarte e outros, esses e outros, Albino de Porchat Sampaio, palavras cívicas, lembra? Que coisa horrível. Eu vi no exército gente ficar desequilibrada mental com aquilo. Palavra cívica do Albino de Porchat Sampaio. Você, quem é que leu aquilo? Mas vocês são meio burrengos, vocês não argumentam nada. Só o tipo de Não é? Esse é o tipo? O Sampaio? Se o Sampaio tivesse aqui, ele agora tinha que correr atrás. Vamos ver? Clarice, 48. Boa noite. Fala o que é agora, filha. Da cabeça. Ele vivia tomando remédio para cacau. Oi, Cristian. Deus abençoe. Filha, Deus abençoe. Nem misturou remédio com... Você está filmando tudo? Não tudo, só ensinamento. Toma cuidado que de repente a máquina explode. Eu não contei nenhuma anedota ainda, nenhuma piada. É uma parte doutrinária saber. Porque se todo mundo pensar com angústia, desespero, tumulha, amargura, não sei o quê, irradia tudo, eletromagnetismo e ectoplasmia, tudo doente, é uma peste. Eu não transformo uma sessão num tumulho, uma angústia, num desespero, não. De jeito nenhum. Você conhece aquela piada do gato? Mas conhece ou não a piada do gato? Não, senhora, gato não pia. Agora, você sabe o que aconteceu? Por acaso você é português? Isso, então eu vou contar. O Joaquim falou assim para o Manuel: eu sonhei esta noite que um gato caía do telhado, subia no telhado, caía no telhado, subia no telhado, e eu então hoje eu vou jogar no gato bem usado. Jogou um dinheirão, deu burro. No dia seguinte o Manuel falou: tu é que foste burro, o gato que cai no telhado é burro, não é gato? Pronto, acertou. Só que o pessoal acerta o sonho depois que perde. Não, fica quieto, pensa nele. Bom, olha aqui, minha gente. Vamos pedir a Deus. Eu nada te posso dizer de bem, viu, filha? Ainda. Mas vamos fazer uma coisa. Vamos pedir a Deus. Primeiro, ele estava mais sujeito a espírito quando se jogou da ribanceira lá do que outra coisa. Vamos pedir a Deus por esse irmão. A justiça divina é certa, mas vamos considerar que poderíamos estar no lugar dele, não é? Grande problema. Vamos pedir a Deus, a esse irmão, um recurso, alguma coisa para reencontrar o parâmetro divino. Graças a Deus, eu pude ver quando o senhor evocou aí gloriosamente, abriu-se uma janela, desta janela deu aquele clarão, aquele sol daqueles espíritos, e foi esse radiador divino, e vieram muitos espíritos chupados por esse radiador, e dentre eles ele está vindo muito lentamente para onde vai passar por essa janela, onde foi mostrado, graças a Deus. Eu acho uma coisa interessante.
Isto já dizia o Nero, depois que ele começou a trabalhar muito, e foi imperador romano, e viveu 1600 anos no perispírito, ou reencarnado com um punhal encravado nas costas, até um dia ser encaminhado por influência do Paulo, a quem ele mandou cortar o pescoço. Agora, depois que o Nero foi mudando, que ele aparecia com aquelas vestes de imperador romano, aquela roupa de seda assim, bonita, que era um amarelinho e um cor-de-rosa, com uma coroa de louro na cabeça e uma pena de pavão na mão. Depois foi mudando de traje. Agora, depois que ele estava bem mais evoluído, uma série de coisas, ele sempre dizia isto. Sempre que alguém pede por alguém que está em trevas assim, e que seja da vontade de Deus, ser recolhido pelo menos, nunca fica um só. Alguém vai em companhia dele para recolhimento. Só que o Nero dizia sempre: Senhor Osvaldo, eu ouço os seus espíritos falarem, não os vejo. Mas eles dizem que muita coisa acontece por causa de sua presença no mundo. Sempre disse assim. E quando começou a trabalhar, através de um médium colosso, um romano, um senhor romano, que foi o Tigelinos reencarnado, o ministro asa negra dele. Mas ele na carne, o seu Adolfo então. Adolfo Notini. Nozes pequeninas, quer dizer Notini italiano, não é? Nozes pequeninas. Que trabalhos! Quanta coisa se fez, se trabalhou e tudo até desencarnar o seu Adolfo. E o Nero comanda no mundo espiritual, ele sai, e muito. Comanda uma legião de espíritos fardados de soldados de Deus. Eles usam fardamento e tem graduação. Sempre que alguém pede alguma coisa, que alguém está em trevas, e que o céu diga, pode ser feita alguma coisa, senão eu digo não. Eu sou servo da justiça divina, não fiscal e nem senhor. Mas desde que diga sim o mundo espiritual, tirar alguém de treva, nunca sai um só, vai sempre com alguma companhia também. Filha, você vai pegar o livro de orações e escrever lá. Hein? Mas depois você vai escrever o nome dele no livro de orações e tudo, tá? Dita assim. Lá para trás foi na besta romana, de um gabarito muito grande, mas andou tendo umas areiinhas aí. Vai em frente, filha, vai em frente. Contra o vício é a virtude, contra a burrice é a sabedoria. Professora de bairro. Como é que tem gente que consegue ser músico? Só quando todo som é música. Não existe som que não seja música. Existe. Agora, tem gente que só consegue ser músico quando peida alto. Porque se peidar silencioso assim, já nem músico não é. Como
aquela querida bonequinha que está ali, é professora de dança e tudo, nós outro dia demos risada à beça, porque ela não sabia disso. Mas eu avisei, eu sempre aviso. É ou não é? É, porque dança o que é? Som e música, não é? Agora, que jeito acompanhar um feijão é que eu não sei. Tem jeito? A autoridade é ela é professora. Ou vocês não peitam aí. O caso é sério, né? Estes pais que aí estão pedem por doentes mentais encarnados e desencarnados. É um serviço que vem de longe, que vai para diante muito longe, porque esta humanidade, todos os minutos, joga para o outro lado espíritos muito errados, de variada ordem de erro. Vamos a este trabalho maravilhoso, porque eles estão ajudando a encaminhar muitos espíritos, mas sempre clérigos e padres e freiras e tudo de preferência. Quem vai falar? O Oswaldão não está aí? Não. Eu quero que ele fale sempre, porque ele não sabe lá para trás que ele também participou muito de tudo isso. Graças a Deus, mestre. Aí estão essas legiões de padres, pastores, papas, cardeais, freiras e outros. Também, mestre, duplos de encarnados. Estão aí em número de milhões, bilhões, da carne fora dela. Esse trabalho, mestre, é vastíssimo, intensíssimo. Graças a Deus, o Senhor coordenando todo o trabalho, Jeová ao seu lado, mestre. Graças a Deus, a Divina Mãe e suas legiões trabalham intensamente na carne e fora dela, nos umbrais, na atmosfera da terra e no submundo. Graças a Deus, mestre, também o irmão Bezerra e suas legiões, médicos e auxiliares, trabalham intensamente em hospitais, pronto-socorros. É um trabalho muito intenso, muito bonito, mestre, graças a Deus. Pode falar. Com a graça de Deus, mestre, eu pude ver aí que a justiça divina se transformou num grande tacho infinito, praticamente da forma do planeta, e ele está colocado aí bem no centro aí e o Senhor nas alturas se transforma como aquele Francisco de Assis glorioso, e lá em cima o Senhor chupa muitos já irmãos do clero aí, os padres, as freiras, mas o Senhor já chupa aqueles bem mais assim, já que já estão bem mais assim, se arrependeram, então o Senhor vai sugando esses irmãos. Olha, eu acho que prefere o verbo atrair, viu que é melhor. O Senhor está os atraindo, mestre, gloriosamente para dentro do Senhor mesmo, o Senhor está imenso. Esse tacho está bem embaixo, já fervendo, o líquido da justiça divina está triturando esses irmãos, mestre, vai penetrando em suas pineais e vai realmente fazendo com que eles vão berrando, gritando, mestre, e esses padres vão subindo por um filete glorioso, ao mesmo tempo mais triturante, e vai lá no cinturão do Francisco de Assis, e lá em cima o Senhor está com a própria humildade, com a própria candura das canduras, e o Senhor vai exalando assim bálsamos, perfumes, mas bem lá no longe, e bem aqui embaixo, nesse tacho, é realmente piedoso, é triturante, porque esses irmãos estão berrando, e fora desse tacho, mestre, há a imensidão desses clérigos, desses padres que observa, e no meio de tudo a balança da justiça divina e os 10 mandamentos, que vai dando eclosões e mais eclosões, e esses irmãos vão sendo abençoados em seus níveis por esta chuva já, mas esta chuva para eles é uma tortura
Bem, mas salientando, os que já merecem ser assim tratados, recolhidos e tratados. Porque é a dona justiça divina quem diz sim ou não. Estão livres. Deus Pai. Deus abençoe. Deus Pai, né? O que é que você é em doutrina? O que é que já sabe? O que é que já pratica? Enquanto nada, meu pai é espírita, ele recebe guias, e geralmente Eu, Kardec, eu tenho 6 homens nessa Bíblia judaico-cristã, mas eu entreguei o espiritismo no século passado com o Kardec, agora eu dividi. Então escreva para ele aí, sem falta, na hora de deitar, ter a oração do Bezerra, pensar em Deus, no Bezerra, no Paulo de Deus, lembrando que trabalha igual, hereditariamente, ao 7º avô lá atrás. Isso não se discute mais. Do lado materno, você que é homem é do lado materno. Você conhece para trás, entre mãe, avós, bisavós, alguém que desencarnou do coração? Mas pode perguntar que tem. Não, vê se você se lembra. Alguém desencarnou de caso cardíaco. Você pergunta para a mãe, do lado materno, tá? Agora você engrena em doutrina, viu, filho? Tudo isso. E agora diga do caso a que você se referiu. E o nome da senhora, deixa eu... Qual? Qual? Eu depois, se calhar. Oliveira da Silva Lopes. Bem, o que ocorre com ela? Para mim, dá uma... Eu também vou tentar te ajudar. Vai ser operada amanhã. Não é atrás ligação com o bulbo raquidiano medular, a coluna raquidiana medular. O bulbo é no pescoço uma abertura assim, maior de uns 15 centímetros às vezes. Mas é a coluna raquidiana, é atrás. A sede do espírito é na pineal. Nervo liga ao cérebro, cerebelo e depois atrás a coluna raquidiana. O ferimento dela é na frente, mas assim mesmo, no caso dela está meio perigoso. Bem, Elizabeth Domé 23, amiga presente de doutrina. Assistiu a alguma sessão do Candomblé, um bando de espiritismo, alguma coisa? Ao que é que você se liga mais? De doutrina, espiritualidade. Olha aqui tem marca em você muito boa, mas você está enferrujando valores. Tá bom? Sabe ler. Escreve aí para ele. Grude-se em Deus através da oração do Bezerra. Tudo isso. Mas saliente, procure sem falta orar para os outros, no meio dos outros, para que ao desencarnar encontre algo. Tá bom? Tá? Não deixe de ler isso e entender a oração para os outros, mas dos outros, a oração do Bezerra e tudo. Tá bem? Então, não está doente, né? E nem quer ficar. Isso, assim é que se faz. Agora, fala nessa outra pessoa. É o irmão do homem nosso. Sim. Ele está cheio de espíritos ao lado dele, grudado nele, bêbados. Espíritos beberrões. Todo mundo pensa em Deus, nos pretos velhos, africanos, índios, hindus, caboclos, tudo isso, para tirar tudo isso. Agora o livro dele é que é. Quem vai escrever? Ou se não, dá para alguém aí.
Bom, você pôs o nome dele aqui? Não precisa. Lá, toca. Ela já faz o serviço dela aí. Nome inteiro dele. Você fez muito bem de vir à minha frente, tá bem? Tá? Muito bem. Escreva aí para ele. Nome dele. Aqui, mestre, é Ricardo Herculano. É aqui que tem que pôr, aí não adianta pôr nada, é aqui, no que você vai ver. Tem uma ótima tarefa doutrinária a cumprir. Precisa ler muito bem estas instruções doutrinárias e as orações. Agora, tem que salientar isto, filho. Não é conhecer, não é teoria, é transformar tudo em prática, tá bem? Porque teoria é teoria. Fulano fala em comida e pode morrer de fome. O que escreveu? Tem uma ótima tarefa doutrinária a cumprir. Precisa ler essas instruções doutrinárias e as orações. Agora embaixo escreva, na hora de deitar, pense bem em Deus e nos médicos, o Bezerra, o Paulo Cruz e o Seabra, lembrando que trabalho fora do corpo, com eles, médicos e enfermeiros, tá bem? Quando o corpo dorme, o espírito não precisa dormir. Cabe na tua cabeça? Ele trabalha, sai. Quem tem bom caráter tem boas companhias do outro lado, vai parar no lugar de boa. Quem é de mau caráter vai para a treva e mais companhias, não é? Você vê como é. Agora aí escreva para ele, orar para os outros, no meio dos outros, fará com que ajude os espíritos médicos e enfermeiros e esse seu trabalho colaborador irá lhe render muitas graças divinas na carne e fora da carne. Escreva como eu falei. Lembra? Se não lembrar, eu lembro. Pode sentar ali e esperar. Filho, você tem uma ótima tarefa doutrinária a cumprir. Saber, conhecer e, acima de tudo, praticar. Lembra? Teoria é uma coisa, prática é outra. Então, eu tenho 6 nomes. Fui eu que comecei a escrever com Moisés, tá bem? Você lê no Novo Testamento que na boquinha do primo Jesus, que há 2000 anos nós viemos juntos, eu e ele. Então ele diz, quando ele e Elias vier de novo, restaurará todas as coisas. Eu entreguei o Espiritismo e o Divinismo agora, tá bom? E você foi muito meu discípulo em vida que você nem faz ideia. Está bem marcado, hein, filho? Agora tem uma coisa aqui, tem 2 marcas aqui, que você, de quando você nasceu, até 15 anos mais ou menos, você passou muito sério de risco de vida, doença, quase desencarnou. Você pergunta para pai, mãe, a ninguém que você, até uns 15 anos, não teve muita saúde, olha, quase desencarnou outra vez, tá bom? Sem falta isso aconteceu, hein? Tá? Agora, tirando isso, passou dos 15 anos, vai em frente, tem 2 marcas. Pode escrever para ele o que eu falei para o outro. Aquele tem muito boas marcas e esse foi um discípulo meu muito chegado de Francisco. Quando eu fui Francisco, assim, veio a mim bem no comecinho, quando ele começou a pintar aquelas coisas. Depois foi indo por aí afora, de vez em quando ele vira meio escarafobético, depois fica meio sinistrótico. E começou também a descambar com umas coisinhas que não quero falar aqui e outras coisas, vai. Filho, você é um espírito bem mais velho do que pensa. Conseguintemente, bem responsável, não é? Você já ouviu falar do JC? Não. Olha lá. Que é uma sigla? Não, senhor, olha para aquela xilogravura. Xilogravura. Xilo quer dizer madeira e gravura. Xilogravura é aquilo. Gravura em madeira. Alto relevo ou baixo relevo.
Tá bem? Então o primo Jesus deixou dito assim: e mais será exigido daquele que mais tiver. Você é um espírito bem mais velho do que você pensa. Precisa grudar em doutrina.